Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNCast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é marketing político, um assunto relevante nesse ano eleitoral. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho 3 convidados. São eles: Kelly Dourado, que é professora de oratória, Dan Rios, que é produtor de jingles, e Janine Alcarria, que é publicitária. Então vamos desbuiar tudo sobre marketing político no dia de hoje. Sejam bem-vindos, todos vocês. É um prazer recebê-los nesse tema super interessante que é o marketing político. E quero começar, tudo começa com a comunicação verbal. Então quem vai falar o que é comunicação verbal e não violenta, que é o título das suas palestras, como isso entra para o candidato, o cara que é candidato? Me diz aí, me conte, falar dele. Começa por tudo, né? Na verdade, a comunicação, ela representa 80% dos nossos resultados, segundo a ciência. A comunicação, ela define, inclusive, o resultado das eleições, o resultado dos pleitos. Comunicação não é só fala. Muita gente pensa que comunicar é falar, eloquência, e falar gritando, inclusive, que é o que está muito na moda nesse nosso momento político. Mas comunicar a expressão facial, a expressão corporal, é o clima da eleição, tudo isso é comunicação. Forma, as cores, que os meninos falaram aqui com mais propriedade, e a colocação das coisas. O que nós temos visto em algumas cidades é muita gente equivocada no tocante à comunicação e deixando que a eleição elas venha escapulir, como dizia minha avó, por entre os dedos, por não exercitar a comunicação assertiva, a comunicação que atrai, porque nós temos visto muita comunicação que afasta. Uma das coisas que afasta a comunicação, afasta o eleitor do candidato, é justamente o clima de já ganhou, que nós falamos isso muito, eu estou eleito, eu já ganhei, eu estou à frente, e isso passa para o público antipatia. A antipatia é o principal vilão que afasta. E quando eu falo sobre o candidato, nós não falamos só sobre o candidato, falamos sobre toda a equipe. Porque, infelizmente, a equipe de campanha, às vezes, afasta mais do que aproxima. Outra coisa que dificulta bastante o acesso do candidato ao voto, que é o importante, é justamente a comunicação excludente. Nós temos falado muito sobre isso. Trazemos isso no nosso livro mais recente, Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas, e nas cidades por onde nós temos passado, falando sobre comunicação. Que a comunicação ela precisa atrair. E a fala do candidato, ela afasta. Nós trouxemos um exemplo aqui, na última entrevista nossa, quando nós dissemos que um candidato, ele concedeu entrevista, ele falou assim, a mulher, quando ela chega em casa, ela encontra o marido, os filhos. Nessa fala, ele comunicou apenas com mulheres casadas com homens e com mulheres que têm filhos. Ou seja, ele excluiu uma gama enorme da comunidade. Ele não se comunicou com mulheres lésbicas, ele não comunicou com mulheres que não têm filhos, ele não comunicou com mulheres que escolheram estar sozinha e que não têm em casa um marido. São coisas importantes. Parece besteira, mas são coisas aparentemente pequenas, mas que afastam o eleitor. Outra coisa muito grave é que alguns candidatos, eu já observei isso, inclusive na cidade de Camaçari. O camarada, ele está lá, ele fez um vídeo, estava no carro dele, ele tinha um homem ao seu lado, aí ele está aqui, Pedro, meu amigo Pedro. Vamos supor que o nome do candidato seja João. E ali ao fundo ele tinha 3 mulheres e ali estão as Joanetes. Ou seja, ele desvalorizou a mulher. O homem tem nome, é o amigo Pedro, e as mulheres são Joanetes. Essas coisas elas vão ficando no inconsciente, segundo Freud, 88%. Nós entendemos, ou fica guardado em nosso inconsciente, fica no inconsciente do eleitor e que vai causando antipatia perante os eleitores e para o candidato. Dona Janine. Sim, senhora. Dona Janine, essa mulher que é estrategista, a mulher que constrói a campanha, né, as peças. E o que é que você fala, Janine, da questão
da imagem, né? Da imagem do candidato. Como é que começa isso? Para o cara do nada sair de lá do fundo do armário, no bom sentido, tá, gente? E eu quero ser candidato. Primeiro, agradecer novamente por estar aqui, né, falando sobre coisas que eu amo. Na verdade, o que acontece? As pessoas, quando elas escolhem quem vão votar, elas escolhem a história que elas vão se conectar, né? As pessoas, elas se conectam com histórias. Então, se eu escolho, por exemplo, Giza como minha candidata, eu estou escolhendo a identificação que eu tive com a história dela. Então, para mim, todos os candidatos que chegam na agência e falam assim, ó, Janine, como é que funciona? Eu falo, primeiro você me conta a sua história, né? De onde você veio, como você começou, como que você entrou na política, por que que você escolheu a política. Porque uma coisa, e isso é absolutamente normal e aceitável e tá tudo bem, uma coisa é a pessoa me diz assim, não, eu escolhi a política porque eu quero ganhar dinheiro. Sim. Tem gente que vai dizer isso. E ok. Eu escolhi a política porque é uma questão de histórico familiar. Meu avô era político, meu pai, minha mãe. E eu tô seguindo o caminho. É uma outra história. Eu vou comunicar de uma forma diferente. Então, o primeiro passo, a base para qualquer candidato ou candidata que deseja ingressar na política ou dar uma continuidade, é a forma como essa história vai ser contada. Porque quando as pessoas entram, que elas estão vendo na rua ali as peças de comunicação, ou que elas entram nas redes sociais e que elas estão acompanhando, a gente está falando de uma novelinha que foi construída e o estrategista de marketing, o papel dele é ser roteirista. Meu papel é ser roteirista, é criar o roteiro do passo a passo que aquele candidato vai construir, principalmente nos 45 dias de campanha, né? Porque antes desses 45 dias, ninguém é de ninguém. A realidade é essa. Né? A gente tem algumas pessoas que já estão bem decididas, mas é no apagar das luzes ali, os 45 dias, que começa inclusive depois de amanhã, né? Na verdade começa agora já, que a coisa começa a acontecer e a gente começa a ver a eleição de fato se construir. Antes disso eu costumo dizer que a gente está só construindo a história. Agora a gente começa a contar essa história. Então, Dan Rios. E a música, o jingle, onde é que ela entra? Como é que você vê? Você constrói, você é a estratégia do jingle, né? Que já ganhou várias eleições, tá, gente? Pela Bahia fora. A gente quer agradecer também pelo convite, né? Tá pegado lá no estúdio, mas eu dei uma proventinha. Tem os candidatos que estão caçando na minha cabeça. Mas. É verdade. Muito gratificante estar aqui com vocês. Eu gostei muito da mensagem que nossas duas amigas falaram, né? Ela falou que a comunicação é 80% da campanha. Eu concordo totalmente com isso, até porque nós do Jingle também nos enquadramos dentro da comunicação, né? E lá na Rios Produções, eu acho que um dos diferenciais da gente para outras empresas, que eu não faço simplesmente um jingle, uma música. Eu faço o jingle baseado na história do candidato e baseado na estratégia. Tem vários candidatos hoje que falam, quero pagode, vamos lá. Mas você vai trabalhar onde? Você vai trabalhar na favela? Você vai buscar voto onde? Na zona rural? Vou na zona rural. Então, acho que não pode ser um pagode, zona rural é um piseiro e tal. Vamos buscar meio nas regiões mais pobres, no gueto. Então, a gente bota um pagodão pesado. Então, é isso. O segredo, acho que um dos nossos segredos, né? Fora a qualidade, as artistas que a gente trabalha, é realmente segmentar o jingle junto à comunicação. Perfeito. Agora, o jingle, a composição dele através da história do candidato, mas para chegar até uma música que você dança, eu me recordo da eleição passada, o jingle de Jerônimo, né, que foi um negócio assim que contaminou. O que você diz, assim, que em todas as classes, tá, gente? Sim. Eu vi que o jingle dele entrou em tudo que é lugar, todo mundo ficou assim, e até mexia. Então, foi, inclusive, uma excelente estratégia de comunicação ali. Então, na verdade, esse jingle, né, o escritório, na verdade, pela primeira vez aqui, isso, né, era para ser esse jingle era para ser mineiro. Aí a comunicação dele ficou acusando. Aí o pessoal do PT, Jerônimo, entrou em contato, a gente foi, decidiu tudo e tal. E aí, o próprio hoje fala que esse jingle... Deveria ter pegado o jingle. Você que construiu, foi tchan, tchan, tchan. Sabe o plantão? Tchan, tchan,
tinha o jingle, eu não sabia. Você Mas sabia? isso aí que ele tá falando é importantíssimo. Eu bato isso todos os dias. A mania que os candidatos têm, inclusive isso é um alerta muito grande, gente. Porque a essa altura eu tenho certeza que tem muita... O estúdio de Dan deve estar caótico, assim como a agência tá, né? A Olimpo Comunica tá do mesmo jeito, porque as pessoas, os candidatos estão deixando pra cima da hora. Como se a gente tivesse equipe infinita pra fazer, né? Tanto é que eu tava comentando aqui antes de começar, que hoje eu não consigo mais, eu não tenho mais a condição de montar as equipes, eu tenho condição de fazer a coordenação da comunicação, eu tenho condição de dar a consultoria, de cuidar de todas as peças gráficas e de produção, mas montar a equipe própria a gente não tem mais condição. Então isso daí que aconteceu foi o que acontece em toda a campanha. Dan pode concordar comigo. Os caras deixam pra cima da hora, e o concorrente que tá ali só esperando, pufo, agarra. Porque o que aconteceu com esse jingle foi que era uma música que tava super estourada na época, e a comunicação, né, senta e o que a gente pode fazer aqui agora? A música já está estourada, as pessoas já estão cantando, já está na boca de todo mundo, todas as classes, todos os lugares. A gente pega e traz pra dentro da política, que as pessoas falam assim, ó, ah, mas eu não gosto de política, eu não sou político. Então você não tá vivendo a vida. Porque se você depende de cultura, se você depende de esporte, se você depende de transporte, se você depende de segurança pública, ah, mas eu sou abastado, ok. Você precisa estar seguro, você precisa se alimentar, então você precisa sim falar sobre política. E aí as pessoas vão se movimentando dessa forma e deixam as coisas passarem. E aí acontece isso, que foi um jingle extremamente vitorioso. Até hoje, se tocar, as pessoas começam a dançar. Então, Kelly, na comunicação, né, na verbal, um jingle onde eu me mexi. Mas se você for levar para a música, muitos segmentos sociais não gostam da música, não ouviria. Como você teve, por exemplo, uma primeira rejeição do jingle, porque não trouxe aquele momento daquelas pessoas que ouviram, por exemplo, do time. E você, como comunicadora, como especialista, o que é que você diz no jingle, né, na música, nesse caso específico? Eu estava já querendo que você perguntasse para mim, justamente, que eu quero pegar um pedaço da fala aqui dos colegas, quando a princesa aqui, ela fala sobre, me conte primeiro a sua história. Eu fiquei aqui observando e balançando a cabeça, por quê? Porque fala sobre persuasão, e comunicação é persuasão. Vale ressaltar que a palavra persuasão vem do latim de persuare, que significa convencer. Muita gente ouve persuasão e pensa em manipulação, que são duas coisas distintas. Persuadir, convencer, está baseado na verdade. Então é por isso que ela pergunta para o candidato qual a sua história, para que pegue aquela história que é real, e aí nós pegaremos as técnicas de comunicação para agregar aquela história e passar a verdade. Isso acontece também na música, com essa música, com o jingle, porque provavelmente ela foi rejeitada lá pela equipe de ACM Neto, porque era para ser de Jerônimo. Comunicava com ele. Você sabia não, mas o universo já tinha destinado. Comunicava com ele, com o velho Jerônimo é lá de Feira de Santana, criado na periferia de Feira de Santana também, então comunicava com a verdade dele. Então, às vezes, quando existe a rejeição, é justamente porque já está definido qual é o público-alvo principal daquele candidato. Se for para comunicar só com o pessoal que gosta do meu estilo de música, vai botar um MPBzinho ali, mas para comunicar, e às vezes com todas as classes, vem a questão também do envolvimento emocional. Nós temos uma coisa aqui chamada neurônios espelhos. E aquilo que nós passamos, nós trazemos de volta. É por isso que você dançou na musiquinha também, que ela precisa ter essa preocupação com levar aquilo que ela quer trazer de volta. Atrair, aí nós chamamos isso de rapport, de transferência, depende muito da área. A psicanálise fala em transferência, a comunicação neurolinguística fala sobre rapport, e aí tem vários outros estudos que falam sobre isso. Mas você acredita que tem uma técnica específica para essa persuasão o candidato ser construída através do jingle, do discurso e das peças, das imagens? Primeira estratégia é fortalecer a verdade. Quem é aquela pessoa? Qual a persona? Quem é Kelly Dourado? Quem é Janine? O que conecta com ela? Então não adianta vou pegar Kelly Dourado e transformar uma pessoa extremamente séria, que não dá um sorriso, sem brincadeira nenhuma, não combina. Porque 25% da comunicação é naturalidade. Então, se eu não sou natural, observe alguns cantores. Se eu falar alguns cantores que as pessoas falam, fulano é antipático, fulano imita outra pessoa, mesmo sem conhecer. Até a mudança da voz causa antipatia. Então, a primeira estratégia é conhecer. Nós fazemos isso quando
ministramos palestra, conhecer o público, conhecer a pessoa, pautar na verdade e montar essas estratégias todas de persuasão, são vários gatilhos da persuasão, para que ele possa acrescentar aquilo que é real. Aí sim gera conexão verdadeira com o público, porque as pessoas compram aquilo que é verdade. Então, Dan, com esse jingle, depois a gente vai vir para Camaçari, especificamente falando desse jingle, você vê que esse jingle, o jingle, tá? É jingle, tá, gente? Ele comunicou, você trouxe uma realidade, assim, inconscientemente, né, que a estratégia foi construir dessa comunicação direta, onde você olhou assim, não esperava que o público, que o eleitor ia virar por conta da música. Na verdade, a gente já sabia, né? Já? Essa música que era período polêmico, né? Sim, polêmico. Parceiro nosso, a música já estava estourada. E quando você usa, a gente chama de paródia na eleição, né? Inclusive até essa eleição está proibido o uso de paródia sem liberação do compositor, do artista. Isso foi um grande avanço para a gente da classe, né? Porque valoriza mais o compositor, valoriza o artista. Quando a música já está estourada, que você bota seu nome, é Giza, já está na mente da pessoa aquela melodia. Então fica mais fácil você absorver do que você absorver uma música nova. Como essa eleição, ela está com sucesso lá, que é a música da banda A Chapa. Sim. Calma, pai, você é original. Os prefeitos estão loucos. Todo prefeito quer essa música. A Chapa, meu Deus. Por quê? Porque já tem milhões de views no YouTube, no Spotify. Então quando a pessoa vê o número ali, pau. E segundo, a juventude, sabe como é? O cantor da Chapa tá com Giza. Eu também quero, entendeu? Então existe isso também. Não na maioria, mas uma certa sabedoria ainda vai, né, nessa rodinha, né? Concordo. É mais ou menos por aí. Então, o candidato, quando vai, a equipe, quando vai, ele tem certeza que o jingle vai trazer voto. Sim. E essa eleição, mais do que nunca, velho, tá... Eu acho que é a eleição... Na verdade, é a primeira eleição pós-pandemia. Já teve Primeira uma, municipal. A gente foi meio acanhada. Então é essa aí. As eleições municipais tendem a ser muito mais fervorosas. Essa aí tá... Infinitas vezes mais. E a gente não tá com jingles, né? A gente tá com obras de arte. A realidade é essa. A gente tá com obras de arte. Agora, Janine, o que é que vocês três verem as redes sociais? O TikTok, que você vê muito videozinho curto com música, né? Com jingle, que não sei se pode, né? Vincular o jingle. Sim. Mas o Instagram. Né? Eu vejo que todos usam o Instagram como um porta-voz, como tudo, como marca, como tudo. O que é que vocês falam? O que vocês acham dessa comunicação através do Instagram dos candidatos, principalmente da majoritária? Camaçari, vou falar Camaçari. Vamos tocar fogo no parquinho. Eu quero falar sobre Camaçari, você puxa para Camaçari. Existe Sim. uma linha aqui, ó, muito tênue entre gerar confiança e segurança e passar antipatia. Muito. Aí o que acontece? Aí tem um especialista em marca chamado Chuck Lip, meus publicitários com certeza conhecem, e ele diz o seguinte, que aparentar ter competência é tão importante quanto a própria competência. O que acontece em alguns elementos de rede social é que se aparenta mais do que o real. E eleição municipal, que ferve, esquenta muito mais que qualquer outra, por quê? Porque o público está em contato direto com o candidato. Então, quando se mostra uma coisa e quando se vai para o tete-a-tete, não está compatível com aquilo que mostrou, gera frustração em vez de surpresa. O contrário também é verdade. Às vezes não se mostra a competência que tem, é igual um produto, a comunicação, o candidato, nós somos um produto. E o produto ele precisa ter embalagem e conteúdo. Então, se eu mostro a embalagem linda e depois o conteúdo não é condizente com essa embalagem, gera frustração, não compra de novo, é só o primeiro momento. O contrário também. Se o conteúdo é maravilhoso, mas o Instagram não mostra isso, que eu falando sobre o Instagram, porque hoje é a principal, o que acontece, ninguém vai saber. Então, precisa ter um cuidado para alinhar as duas coisas. Volto para a mesma tecla, pautado na verdade. Concordo. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, né, a gente criou um movimento muito forte digital. Então, acabou que o Instagram se tornou uma das ferramentas mais poderosas. Hoje só perde para o WhatsApp. Que o WhatsApp ainda continua sendo mais poderoso. Tem mais gente utilizando o WhatsApp do que o Instagram. O TikTok vem numa ascensão muito grande, mas ainda não chega perto. O que acontece? As pessoas, como eu falei, as pessoas querem identificação. As eleições municipais, elas trazem isso de eu estar perto do meu candidato, é meu vizinho. Tá aqui, tá andando na rua, compra pão na mesma padaria que eu. Então, quando isso acontece,
Não faz sentido esse cara tá no Instagram, dentro de um jatinho ou de um helicóptero, sobrevoando a cidade, e eu saber que ele tá na padaria de bermuda e chinelo. Então, que pega a baba aqui no fundo de casa. Tô falando aqui com a linguagem popular, né, de como a gente comunica isso. Então, precisa ser real. O contrário também é verdadeiro. Não faz sentido o cara sentar e comer tripa frita, que eu adoro particularmente, mas eu saber que ele é um cara que nunca vai sentar no barzinho pra tomar uma cerveja com a tripa frita. Então, a palavra é verdade. Precisa ser congruente. Não tô dizendo que não pode fazer isso. Sim, até porque eu vou chegar na casa de Dona Chiquinha e vai ter um prato de feijão lá, eu vou comer. Né? Eu, enquanto candidato, eu vou comer. Não vou dizer, não quero, eu vou comer. Mas isso não pode ser o mote da minha campanha. Né? Eu não posso vender isso como sendo a coisa principal, como se eu fosse do povo por conta disso. Nem para um canto, nem para o outro. Eu tô falando aqui de pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador. Isso é para todos. Então, essa identificação com a realidade é o que faz as pessoas se conectarem. Hoje existe um fenômeno, não tem outra palavra. O cara é um fenômeno chamado João Campos. Né? Filho de Eduardo Campos, que morreu. Sim. Então, o que acontece? João é um menino, é um jovem, é novo. O cara tem 2,4 milhões de pessoas seguindo ele. Poucos artistas no Brasil têm isso hoje. É um político. É o prefeito de Recife, atual prefeito de Recife. Hoje, a aprovação de João lá é 88%. Isso é escandaloso, gente. 88%. E numa crescente. O que ele fez? Ele transformou a rede social dele, claro. Uma equipe de comunicação, uma agência monstruosa. Uma estratégia absurda. Só no carnaval, ele ganhou 1 milhão de seguidores. Só no carnaval. Com a estratégia que eles utilizaram. Mas o que ele fez? Ele transformou a realidade dele, a vida dele, na novelinha que eu falei na rede social. A equipe dele conseguiu transformar a política em uma coisa gostosa de consumir. Isso é completamente contrário à mão que a gente está acostumado aí. Porque as pessoas elas não querem consumir política de jeito nenhum. É rede social de um político, você não entra para ver. É. Hoje, com o João Campos, é o contrário. As pessoas entram para ver o que ele postou no dia. Porque é a inauguração de uma escola que é um conteúdo gostoso, é leve, que brinca, que traz. E, gente, é gente do Brasil e do mundo comentando nos posts dele, falando que queria um prefeito como ele. Provavelmente, aí eu tô ousando a falar, mas é a minha aposta, é o próximo presidente bem-sucedido da República. Então você diz que a comunicação violenta que os políticos fazem, né, de mandato, inclusive, sim, é uma forma de afastar, onde ele vem com um outro posicionamento de comunicar, que é a coisa mais gostosa, mais sim, suave, como um popstar. Exatamente. Ele traz o que hoje ela tá batendo, ela tem que palestrar para que as pessoas saibam comunicação não violenta, que aquele gritaria, aquela coisa, você fica com medo, o coração bate forte, que dispara gatilhos. Se arrepia. O que é que acontece? O João lá, que a gente tá falando, ele criou um novo braço no mercado. Sim. É o político blogueiro. Uhum. E se você observar bem, estão todas as equipes de comunicação nesse momento consumindo todo o conteúdo de João Campos para tentar replicar. Eu acho interessante, rapidinho, Giza, é acompanhar o momento. Porque Janine estava aqui falando sobre a atualidade e eu estava viajando aqui, lembrando de 94, 96, não lembro se 92, 94, 96, aí nesse meio. Quando o João Duval ele teve mais de 80% dos votos em Feira de Santana. E era uma época sem rede social. Só que se usava estratégia para aquela época. E agora o jovem prefeito usa a estratégia, ou seja, acompanhar o que está acontecendo, porque muitas vezes nós ficamos obsoletos nessa comunicação. Sim. E não conseguimos agregar. É porque o trabalho do marqueteiro não é transformar a rede social do candidato na coisa mais linda do mundo. Não é isso. É criar uma estratégia para que a rede social seja mais uma ferramenta a atrair aquele público. Porque a gente está falando de várias classes sociais, de vários gostos diferentes, de várias pessoas com diversos nichos. Todas votam. Todo mundo tem voto na urna. E como chegar e comunicar para todas as pessoas? O que é que elas têm em comum? O que é que essas pessoas todas têm em comum? Saúde, educação, sim, esporte, segurança, transporte, todas essas pastas. E quem vem tendo sucesso hoje é quem consegue falar sobre isso para todos esses grupos de forma sutil. Falar sobre isso de forma agressiva já afasta as pessoas que não se atraem por esse tipo de comunicação. Exato.
O desafio, qual qual o candidato que chegou na sua produtora e você precisou construir uma história que ele nem tinha e você... Não, uma história que não tinha e você, cara, conte aí. Sem nomes. Às vezes não, é 70%, 80% que chega lá, quando se trata em região metropolitana, que é pagode, né? Porque eu vi na rua, mas eles falam assim, eu não gosto de pagode. Eu digo todos, tipo, pastores, bispos, todo mundo quer... Olha... Todo mundo quer o pagode. E o pagode, existe uma discriminação do pagode hoje, algumas bandas realmente pesam nas letras, mas o ritmo em si do pagode é gostoso. Então eu falo com o candidato, ó, pode ficar tranquilo, o que é pesado é a letra, aqui vai estar falando das suas qualidades, dos seus projetos, então não vai ter problema. Mas eu não acho que esse desafio nunca teve, porque eu sempre pergunto como elas falam, as qualidades, você quer atingir que público. Então, a construção do jingle para mim é divertido, não chega a ser... A parte mais gostosa dele, tá? A dele. Olha como a coisa é, né? A gente está falando aqui de um público muito específico. Pastores, padres, toda essa galera que acaba entrando na política, e ok, porque tem uma representatividade muito grande, a gente sabe disso, a religião vem de uma bancada enorme hoje, e vai pro apelo popular, que é hoje o pagodão. No dia a dia... Não escuta, às vezes bate, às vezes espanca, às vezes esculhamba, não vai pro paredão. Mas na hora do vamos ver, no ano político, o que é que vende? Porque a massa consome essa música. Hoje, né, aproveitando que você estava falando de rede social também, eu acho a rede social hoje em dia, eu sou apaixonado pelas redes sociais, né? Eu acho importante para nós empreendedores e hoje em dia muito mais importante ainda para o candidato que soubesse se posicionar, né? Inclusive eu vejo em Camaçari, eu vejo que algumas pessoas estão até defasadas quando se trata disso, porque não sei se vocês lembram, os jingles antigamente era muita história e tal, mas eu não sei o que aconteceu, que as pessoas hoje estão optando por coisas mais curtas. Por isso que o TikTok hoje é uma das plataformas que mais cresce. A gente do marketing digital segmenta, tipo, o público jovem, a maioria está no TikTok. O Kawaii também, muita gente esquece, mas tem muito forte. Hoje mesmo, esse ano, a gente vendeu 2 jingles para aqui para bolos, através de Lula, que foi marqueteiro de Lula também. Vendemos 2 jingles que foram descobertos no Kawaii. Então, tipo assim, muito empresário aí não usa o Kawaii, mas o Kawaii tem muita gente, geralmente o público mais maduro, né? Minha mãe mesmo fica lá folheando o Kawaii. Então, gente, tanto candidatos, empreendedores, apostem em vídeos curtos, fugir um pouco da... Quem vê gente falando, ninguém, a pessoa não quer ver. Você tem que achar uma forma de chamar a atenção da pessoa e dar sua mensagem de uma forma curta, rápida e objetiva. É assim que a gente faz no jingle. E é assim que eu creio que alguns candidatos também têm se comportado, né? Com certeza. Cientificamente, diz essa questão que ele está falando aí da comunicação mais breve, a ciência diz que aquilo que se diz em 1 minuto, a nossa mente assimila em 25 segundos. Observe que quando alguém está falando sobre um assunto, você ouve o que a pessoa está dizendo, mas pensa em várias outras coisas, porque a mente processa mais rápido que a fala. Então, nós vivemos em uma época de geração X, de crianças cristais nascendo, onde as pessoas têm desenvolvido um pensamento mais acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, não tem mais 35 segundos só para a mente vaguear, não, tem muito mais. Então, quanto mais sucinto, objetivo for a comunicação em todos os aspectos, seja de música, de vídeo, é importante. Infelizmente, está na moda um negócio de storytelling que é fantástico, porém as pessoas têm confundido, porque a história, ela serve para gerar conexão com o conteúdo, com a mensagem que está sendo passada, e não a história pela história, porque a história pela história acaba sendo cansativa. É verdade. Mas, Dan, você vê a questão das redes sociais indo pro jingle, tá? Tudo isso muito curtinho, que no futuro próximo o jingle vai ser ele ou mais curto, ou ele vai ser, por exemplo, 10 segundos, 1 minuto no máximo. Então você está preparado para essa mudança que possivelmente possa acontecer nas eleições de 2026, por exemplo? O que você vê? Você vê esse futuro? Eu, na verdade, acho que não é o futuro, acho que já é o presente, né? já está assim? Já é o presente. Alguns candidatos já entenderam, né? Já vem, não quero mais nome, número. E o pessoal realmente está entendendo, e eu acho que a tendência é diminuir mais ainda, né? Já são curtos, né? O que desse ano, dessa eleição. Nome e número. Esse ano já é, né? Então esse ano qual é? É o Chapa? Diz aí um pouquinho para mim. A Chapa, a gente tem
polêmicas, tem canalha. Agora sim, só para concluir, o que é que eu sempre falo com as pessoas, o que é que eu devo fazer, quantos jingles e tal. Se for vereador, se você está com orçamento baixo, eu opto por fazer algo mesmo mais caceteiro, mesmo mais nome, mas quando se trata de um prefeito, dependendo também do tamanho do município, eu acho que tem que ter, tipo, um jingle emotivo de história, entendeu? Dá pra dividir, né? Dá pra segmentar, até porque, tipo, Camaçari mesmo é grande. O cara na zona rural, ele pode ter um jingle pra trabalhar lá na zona rural, tem que ter um jingle pra juventude, aí um jingle pra dona de casa, que é um negócio, um forrozinho, um negócio que a pessoa se arrepia, então acho que é mais ou menos por aí o formato. Verdade. Mas é aqui você está atuando, quantos prefeitos, quantos candidatos na região, na Bahia, né? Vamos falar Bahia, Rapaz, Brasil. Já está em São Paulo, lá em Boa. Não sei dizer não. Perdeu a conta. A gente já fez esse ano, teve pré-campanha, né? Sim. Tava proibido na última eleição, não podia ter. Esse ano foi permitido, você só não podia falar seu número, nem pedir voto. Então já podia fazer jingle, tudo isso já o pessoal com adesivo, né? As gráficas já se movimentaram e tudo, então... Acho que tá aí uns... Diz aí. Uns 500 é alguma coisa. 500 jingle, cara. Ele tá sendo modesto demais. E Mas minha meta é 1000, minha meta é 1000. 1000, tá até a tempo, Vamos viu, chegar gente? lá. Falta ainda 500, então pode correr. E pra isso também a gente teve que aumentar a equipe, é claro, né? Quero mandar um abraço pra minha equipe. Estúdio, né, Dan? Estúdio, meu story maker aí, que antigamente eu mesmo filmava, né? Ah. E hoje em dia também é uma profissão que vem crescendo muito, né? Com certeza. A galera aí, eu vim até falando com ele, que a gente vai preparar, elaborar um treinamento para construir novos filmmakers. Sim. Porque é uma profissão muito boa, lucrativa e que não tem uma carga horária um pouco reduzida. Eu acho que é a profissão do futuro também, filmmaker, viu? Filmmaker. Então, na campanha, você vende isso também para os candidatos? Ou Eu vendo. a Janine Mauriga também tô vendo. Não, ele também tem, é muito vasto o mercado, isso aí. dá A pra gente, todo mundo. geralmente, os candidatos, a gente tá tendo um problema no estúdio, que quando eu chego um candidato lá, eu gosto de conversar, eu dou um estoque de rede social. Esse ano, por conta da demanda, a gente não tá podendo fazer. Então, eu sou um mini marqueteiro, né? Ô, Giza, rapidinho, ele falando ali sobre um candidato a prefeito, dependendo do tamanho da cidade, que pode ter vários jingles, e é fantástico isso, vou trazer só um exemplo prático. Coordenei a campanha de Jussara, lá no sul da Bahia, a esposa de Geraldo Simões, uma época, e ela tinha vários jingles. Aí o que acontece? Em algum momento começou a se popularizar, o prefeito atual tá deixando buraco, tá acontecendo isso, tal. Aí pega um jingle que tem a ver com aquilo. Eu lembro que na época era o Chama Jussara. Tem buraco, chama Jussara, ou seja, a próxima, eu tô falando agora porque era da candidato. Isso, foi lá no sul da Bahia, tá bom. Aí em algum outro momento, vou falar sobre a mulher, tal, aí tinha uma canção que ela falava assim, uma mulher, tal, aí já era uma canção mais que conectava mais lentamente. Então é interessante por isso. Aconteceu um fato, é em um determinado local, é para determinado público, então o jingle ele vai conectar, porque a comunicação é a conexão com o outro. Aí, como ele falou, o cabra às vezes não gosta de pagode, mas o público gosta. Então, a essência da comunicação é falar ou fazer aquilo que é importante para o outro. Então, Janine, como você vê a imagem dos candidatos de Camaçari, a majoritária, tá? Na visão de marketing. E você, na comunicação verbal. E você, que é o construtor, o que é que você... Quero que vocês falem. Assim, ó, tecnicamente falando, tá? Nós temos hoje em Camaçari 2 vias muito fortes e 2 perfis completamente diferentes. Então, algumas pessoas me perguntaram, e aí, o que é que você acha? O que é que você acha? Eu acho que, independente de quem ganhar a eleição, vai ser uma eleição bem apertada. Eu sinto isso pelo que eu tô circulando, né? Porque ambos têm uma equipe de comunicação muito forte, ambos têm um posicionamento muito bem estabelecido, né? Então eu acho que vai ser no detalhe, e esse detalhe ainda não se revelou. Eu acho que a gente vai começar a corrida da eleição agora, os últimos 45 dias que de fato é o considerado campanha, e que aí a gente vai ter essa expressão do detalhe acontecendo. Mas hoje, tecnicamente falando, são 2 candidatos muito bem preparados, um ex-prefeito da cidade, deputado, outro um jovem que é vereador na cidade e também muito bem preparado. Então a gente não tem ainda um panorama muito bem definido, né? Falando tecnicamente enquanto empresa. A gente está observando, né? Enquanto tecnicamente falando, a gente está vendo uma corrida muito, muito acirrada. Então eu acho que vai ser decidido no detalhe. Mas você, qual o desafio deles dois? Você como um publicitário, o que é que você, bem desbuiado assim, tá? Desbuia, assim, esse andu. Qual o desafio deles, dos que estão... Eu acho que o desafio vai ser na estratégia, não acho que vai ser na comunicação em si.
Eu acho que o desafio vai ser na estratégia. Por quê? O que aconteceu com Camaçari? Como muitas outras cidades no Brasil, a cidade se tornou muito polarizada. Então nós temos 2 grupos muito específicos. Só que, pós última eleição presidencial, isso se misturou muito grande, muito fortemente. Então essa mistura criou um terceiro perfil de público, né, que ainda não está decidido. Então é nesse perfil de público que está a eleição nas mãos. Então a estratégia para conquistar esse terceiro público, vocês precisam me ligar para saber como fazer. Liga pra ela, tá? Me liga. Mas eu acho que tá nisso. Eu acho que tá nisso. Porque assim, ó, existia um público muito bem específico para um lado, outro para o outro. Só que o terceiro se a gente pudesse, né, graficamente desenhar, essa terceira fatia, ela cresceu e vem crescendo muito grande. É a fatia que não sabe quem vai votar, ou que não votaria em nenhum, nem o outro, ou que não escolhe ali. E ali que está as eleições na mão, porque é a maior fatia da pizza hoje. E essa fatia, você vê que nenhum dos dois consegue comunicar por ela, não consegue marcar. Por que você se tem essa fatia e que está crescendo? O que é que esses 2 candidatos, você, na sua visão, falta que eles não conseguem atrair, marcar? Eu acredito que essa fatia enxerga um lado como uma via que não sente confiança e enxerga a outra que é uma imagem cansada, talvez. Então, é o que a gente vem escutando, né? Então, esse público especificamente não se identifica com nenhum dos 2 candidatos. Um candidato... As pessoas, principalmente, que estão acostumadas a conversar política, a debater política, a entender a política, né? Tá vendo em Camaçari acontecer um movimento muito grande de politicagem, talvez, que é muito diferente de política. Então, não sentiu um candidato que fala assim, não, esse aqui me representa. Porque o que as pessoas querem, quando elas veem um candidato, é falar assim, ó, essa pessoa me protege. Esse cuida de mim, né? É aquela figura que cuida de mim. E talvez essa terceira fatia ainda não tenha encontrado nenhum nem o outro essa proteção. E não estou dizendo que é porque eles 2 não representam isso. Ambos podem representar isso. Mas as pessoas ainda não foram impactadas pela comunicação de nenhum dos 2 para sentir isso. Porque talvez não tenha chegado nelas ainda da forma que tem que chegar. E aí é um trabalho de estratégia de comunicação. Por isso que eu acho que a estratégia vai ser o divisor de águas. Ou a comunicação não chegou, e eu concordo com ela, ou então chegou de forma errônea. Equivocada. Não comunicou ainda da forma como as pessoas... Posso responder? Pode falar nome, Pode falar aqui. Posso? Pode Pronto. falar. Janine falou aqui sobre 2 lados. E como a população vê. Vamos analisar a comunicação dos candidatos. O que como especialista em comunicação, mais de 25 anos treinando pessoas, artistas e políticos, o que nós observamos? Um candidato, Caetano, com uma comunicação muito de clima de já ganhou. E essa comunicação que passa, não se passa apenas na fala, se passa pela expressão facial, expressão corporal e pelo treinar da equipe. A equipe, ela fala muito sobre o candidato. Então, o clima de já ganhou, ela beira a arrogância, e a arrogância é um vilão para afastar a população. Então, possivelmente, parte desse público que ainda não aproximou é porque não se sente pertencente. Quando um grupo ele mostra aquilo assim, nós estamos aqui, nós estamos no poder, nós já ganhamos, quem está de fora não tem interesse nenhum em participar. Aí tem uma coisa muito que parece pequenininho, que nós falamos nos cursos de comunicação e persuasão, que é usar o nós como expressão que aproxima. Quando a pessoa comunica, observe que a presidenta Dilma, ela falava muito, a ex-presidenta, o meu governo. E ainda tinha uma entonação forte no meu governo e foi uma figura antipatizada. Lula, ele usa o nós, o nosso governo, a nossa campanha. Isso não é só palavra, porque apenas 7% da nossa comunicação está na palavra, 35% está na entonação e 58% na expressão facial e corporal. Então, esse assim, é como se Giza dissesse assim, eu já tenho minha equipe, é isso aqui, está formado e já estamos a um passo à frente. Quem vai ter interesse de participar mais? O que nós aconselharíamos? Buscar uma comunicação que venha alcançar mais a população e tentar tirar de alguma forma esse clima de já ganhou. Do outro lado, eu vejo um jovem com muita vontade, porém ainda que eu não sei se o histórico familiar precisa fazer um estudo mais a fundo, mas ainda com a comunicação patriarcal e excludente. As falas do candidato, em algumas vezes, ela é machista e excludente. Eu já ouvi o candidato Flávio em um programa de rádio fazer menção a uma mulher que é referência na cidade, e ele chamou a mulher pelo apelido, o resumo do nome, e falou assim, ela que é esposa de doutor fulano de tal, e falou nome e sobrenome. É uma coisa que parece pequena,
só que comunica lá no nosso inconsciente e mostra um cara patriarcal, de uma estrutura patriarcal, que provavelmente, e não significa dizer que é, porque muitas vezes nós comunicamos uma coisa sem não necessariamente ser. Foi o que nós aprendemos, é isso que fala Marshall Rosenberg na construção da comunicação não violenta. É fazer uma autoanálise, mudança de paradigma, para que aí ele possa comunicar com uma sociedade. Observe que o outro candidato ele atrai mais as massas. E é a comunicação que faz isso, mas não está atraindo porque está no clima de já ganhou. Você, Dan, conta aí com a gente. Acho que vai ganhar quem fazer mais jingle comigo, né? Eu acho também. Sim. Desde 2012 eu sempre faço jingle pra ambos os lados, né? E, tipo assim, fica difícil de... Porque, tipo assim, eu acho que... Claro que o jingle pode trazer votos, tudo. Mas eu acho que, como nossas amigas falam, o que realmente vai fazer a diferença no final vai ser o posicionamento deles pra ganhar esses novos eleitores, que eu creio que são geralmente jovens, né? Jovem, juventude. Meu enteado mesmo fez 16 anos agora, né? Aí tá todo empolgado, que vai dar o primeiro voto. E você vê que ele não é nem de direita, nem de esquerda, ele tá voando aí. Então, como eles tem quantos? Vários. Então, eu acho que realmente o candidato que conseguir ganhar essa porcentagem, essa parcela aí, vai ganhar. E o Dingo ajuda, sim, Dan? Sim. Tem que ter um Dingo que comunique. Porque eu já votei, antes de trabalhar com o Dingo, não lembro, não sei, o candidato não, não sei se foi com o Pertinho, não sei que tinha um cara que tinha um Dingo. Mãe, vota, mãe. E minha mãe, tipo assim, uma pessoa também que não era politizada, até hoje não é. Sim. Ela votou porque eu pedi. Então, quantas pessoas, você acha que quantas pessoas existem assim ainda na sociedade, né? Então, tô aí, viu? Vamos aí. Qual o melhor jingle, Giza? Eu ainda ouvi, ainda não dá passando tem um aí do... Os dois Eu foram não vi os feitos. dois ainda não vi o de... Calma, pai, você é original. Esse é Os de dois de Caetano? Camaçari. Oi? Esse é de quem, de Flávio? Não posso falar, Ah, Sem bom, segredo. Só, Mas o sexta-feira, rapaz, eu tô preocupado que os candidatos de ambos os lados, viu? Estão dizendo que sexta-feira, meia-noite, o bicho vai pegar aí na rua já. Você fez os dois que antecederam aqui o momento? Você fez os dois? Não, que esse ano antecederam as eu convenções? fiz apenas, deixa eu ver... Não, em Camaçari ainda não entrei ainda. Não? Não. O de Caetano foi meu amigo Groove, né? Que é um parceiro nosso também, que fez o pré-campanha dele. E o de Flávio foi o Canalha, né? Canalha foi. Que é um artista que cantou de parceria com Marlon. Mas as minhas bombas tá De forma... Guardadinho. tudo guardado. Você combinando que vocês vão dormir com minha música na cabeça. Gente, a gente já tá terminando. Preciso ir. Pô, esse povo tudo é que já tá aí cheio de